mas eu estudei cognição judicial na faculdade. Desculpa, você não estudou. Você estudou um dever ser que corresponde muito pouco à realidade e que está ancorado numa série de normas de direito processual que obrigam o juiz a fundamentar as suas decisões para cair lá no livre convencimento motivado. E depois, se você é um curioso e aprofundou um pouco os seus estudos, você acabou se deparando com os hermeneutas que dizem que não tem livre convencimento coisa nenhuma. Muito bem. A verdade é que você não consegue capturar pensamentos, né? Você não consegue capturar pensamentos e colocar esses pensamentos dentro de uma caixinha. Controlar a cognição judicial é impossível. O que você precisa é entender como ela funciona e jogar as regras do jogo. O grande defeito dos processualistas, então aí eu incluo todas as faculdades, inclusive as melhores, no Brasil, é que eles nunca pararam para estudar a cognição com as armas da ciência responsável por isso, que é a ciência comportamental, que é a neurociência, que é a psicologia e que é, inclusive, a economia também. Né? Por isso eu escrevi minha tese de doutorado, para mostrar que não pode ser assim. Né? E se transformou naquele meu livro lá, Processo... Como é que é? Direito... Análise Econômica do Processo. Né? Nem eu lembro mais o nome do meu livro. Tô bem, pessoal, tô bem. Muito bem. E aí, no momento em que existe a cognição judicial, operam vários fatores, operam várias forças, né? Sobre as quais você não tem nenhum controle, você é advogado, e nem mesmo juiz, é tudo meio inconsciente. Então, toda a ideologia dele, todos os vieses cognitivos, né, aquilo que ele já acha por natureza, e isso não precisa de casos assim que saem no jornal, absurdos, para você perceber. Isso acontece sutilmente em todos os nossos julgados. Mas deixando de lado esses desvios cognitivos, que eu poderia falar também dos ruídos, né? Talvez um dia eu grave um áudio só sobre isso. A diferença de viés para ruído. Não resisto em rapidamente dar um exemplo. Um juiz garantista é um juiz que tem um viés. Então você vai olhar para as decisões dele e comparadas a decisões de outros juízes em casos semelhantes, e você vai perceber um viés pró-réu. Penas mais baixas, mais absolvições, menos prisões do que a média. Mas, eventualmente, você verá decisões desse mesmo juiz que são mais rigorosas que a média das decisões de juízes rigorosos. Olha que loucura isso, né? Por que isso acontece? Ruído. O ruído é um desvio no padrão das decisões daquele juiz. Por que ocorre esse desvio, né? Por que existem essas decisões meio randômicas que fogem do padrão? Por 1000 fatores. Ou porque eu já estava com fome na hora de decidir, então vocês devem conhecer aquele famoso estudo dos juízes de Israel, que já foi repetido em muitas circunstâncias, ou porque o réu lembra fisionomicamente uma pessoa que o juiz não gosta, mas ele não se dá conta disso. Ele simplesmente decide de maneira mais rigorosa e não sabe bem por quê. Tá certo? Então esse primeiro áudio, né, é um áudio para apresentar um pouco para vocês a caixa preta da cognição judicial. É realmente uma caixa preta. E para justificar para vocês o meu método. Qual que é o meu método? O meu método é um posicionamento estratégico do advogado dada essa realidade da cognição. Quer dizer, assim é a cognição. Né?
E as circunstâncias da cognição de um juiz são circunstâncias de excesso de processos, pouco tempo, déficit de atenção que todos nós temos, os juízes inclusive. E o advogado tem que lidar com isso tudo. Eu sei que é extremamente frustrante e dá vontade de dizer assim, não, mas o juiz deveria, por obrigação, ler todas as minhas petições com cuidado, com cautela, mesmo que elas tenham 20, 30, 40, 50 páginas. O juiz deveria decidir de maneira mais justa, o juiz deveria um monte de coisas, mas a maioria delas não é possível, pelo simples fato de que somos todos humanos. E algumas outras delas, o juiz não faz, porque, como todo trabalhador, dentro de um ambiente em que ele tem algum nível de estabilidade e não tem alteração de salário, ele economiza ou busca os seus ganhos na única coisa que ele pode controlar, que é o tempo que ele dedica àquela atividade, né? E quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é o Richard Posner. E aí, pessoal, vem talvez a principal lição desse primeiro áudio, né, de uma série de áudios sobre cognição judicial, que eu gostaria de deixar aqui no dia de hoje. É o seguinte: nós decidimos com base naquilo que nós estamos vendo, com base naquilo que está na nossa cabeça no momento em que nós vamos tomar a decisão. E tem uma frase do Daniel Kahneman, né, que expressa essa realidade em inglês. Ele diz: "What you see is all there is." Só existe aquilo que você está vendo. Para o nosso cérebro, do jeito que o cérebro funciona, aquilo que nós não estamos vendo naquele momento, ou que não vem rapidamente à nossa mente, né, que a memória não recupera muito rápido, simplesmente não existe. E aí eu acho que você consegue entender o tamanho do problema. Por quê? Porque se você escreve uma petição muito longa ou muito difícil do juiz entender, tudo que o juiz não ler ou vier a ler sem a devida atenção, não existiu para ele. Ou seja, aquele seu argumento não será considerado. Pô, Eric, mas eu tinha um argumento fatal, estava lá no meio da minha petição. Eu perdi a causa. Pois é, porque o juiz não leu, ou se leu, não leu com a devida atenção. E na hora de julgar, no processo cognitivo, é como se aquilo não existisse. É como se aquilo sequer existisse. Tá certo, meus amigos? E aí, toda a técnica de escrita, ou até mesmo de manifestação oral, ela tem que observar essa realidade. Eu espero que vocês tenham gostado do áudio de hoje. Se gostou, dá um like. Tenham um excelente dia e uma excelente semana.